Palestra de Joel Goldsmith, Cura Espiritual, tape 17B, parte 1, traduzida por Rosilda Rocha em 12 de janeiro de 2021. Boa noite. Bem, estamos dando continuidade a esse assunto do Ministério da Cura. E não vejo razão alguma para não começarmos nessa mesma noite a colocar algumas dessas coisas em prática. Vão descobrir que leva uns poucos dias de uma real prática para que possam ter resultados. Não apenas em uns poucos dias, pode acontecer imediatamente. Porém, certamente, em uns poucos dias, vocês terão resultados. Por quê? Porque a cura não é difícil. Realmente, verdadeiramente, a cura ela mesma não é difícil, independentemente do nome ou da natureza da doença. Sinto dizer que nem sempre temos os resultados finais que deveríamos ter, mas pelo menos sabemos a razão. Doença e pecado e a morte ela mesma precisam se tornar irreal em nossa consciência. Agora, é bastante estranho que uma doença possa se tornar irreal no pensamento de uma pessoa, mas ainda assim essa pessoa possa ter dificuldades com uma outra forma de doença. Vou ilustrar melhor isso. No próprio primeiro ano de minha prática, quero dizer, de minha prática profissional como curador, fui chamado para atender a um caso de tuberculose e na época a jovem estava na ala da morte. Havia uma pequena ala preparada para aqueles que estavam esperando morrer nos próximos 2 ou 3 dias, de forma que não perturbassem os outros pacientes. Então eram colocados ali e lhes davam medicamentos, eles eram bem cuidados, mas ficavam completamente isolados dos outros pacientes. E na época, fui chamado para atender aquele caso. Bem, desde o começo foi uma luta e tomou 15 semanas de um trabalho constante, horas e horas por dia de trabalho, antes que os relatórios médicos confirmassem que não existiam mais germes. E passaram-se 13 meses antes que ela deixasse o sanatório com sua saúde completamente restaurada. E embora aquele fosse meu primeiro ano, estou muito feliz em lhes dizer que ela casou um ano depois e até hoje me escreve toda Páscoa, todo dia de ação de graças, todo Natal. E sempre a mesma história de que a única razão pela qual vai para a cama toda noite é para orar por mim. Não tem sofrido qualquer doença desde aquela época. Agora, a luta que tive e o trabalho que realizei com ela naquele longo período permanecem indelevelmente impressos em mim. E durante todos os anos que se seguiram, eu só perdi um paciente para a tuberculose. Todos os pacientes que vieram a mim foram curados, com exceção de um, em todos esses anos, em mais de 25 anos. Agora, da mesma forma, por vários anos, eu pareci ser enganado com casos de leucemia, doença que era incurável do ponto de vista médico. E fui incapaz de fazer acontecer uma simples cura
em pacientes que apresentavam aquela mesma causa. Isso foi até 18 meses atrás, ou há mais ou menos 2 anos atrás, quando tive sucesso num caso de uma criança, cujos relatórios médicos diziam que deveria morrer antes do Natal, e para quem foram enviados um monte de brinquedos. Ela ainda está por aqui, desfrutando dos brinquedos e de tudo mais que ganhou. Depois disso, tive 4 casos e todos foram curados em menos de uma semana. E da mesma forma que aconteceu no caso da tuberculose e no caso da leucemia, algo ficou registrado como irrealidade daquela situação. E essas doenças não foram mais problema para mim de forma alguma. Mesmo assim, existem algumas formas de doença que ainda me dão bastante trabalho. Algumas são curadas, mas outras não. E é por isso que digo que o simples fato de que vemos a irrealidade desse problema hoje, isso não significa que nosso problema está resolvido para sempre. Isso não é uma coisa simples. O mundo da doença se tornou um mundo real na consciência das pessoas e está tão fortemente enraizado ali que mesmo nós que damos nosso tempo e atenção exclusivamente a isso, encontramos algumas fases de dificuldade no nosso trabalho. Se não fosse por isso, teríamos 100% de curas, mas não temos. Agora então, o segredo é isso. É isso que eu estou tentando mostrar. É que a cura acontece não pela intervenção de algum Deus. Deixe Deus sozinho, seu mundo e seu reino é perfeito. A cura acontece por alcançarmos um estado de consciência no qual o espiritual se torna tão real para nós que pecado, doença e morte deixam de ser realidade. Assim, não mais trabalhamos contra essas aparências, não mais tentamos nos livrar delas. Nossa atitude em relação a elas é a mesma que em relação à água no deserto, depois de descobrirmos que não é água, é uma ilusão, uma miragem. Agora, desde que a doença seja uma realidade para você, desde que acredite que a febre deve ter uma causa e precisa ser eliminada, ou o tumor precisa ser reduzido, desde que acredite que a doença deve ter algum padrão físico, você não está na cura espiritual. Mesmo que até uma certa medida o espírito possa ser trazido à cena. Por exemplo, temos muitos médicos hoje que lhe dirão que eles dão o tratamento, mas Deus dá a cura. Muitos deles reconhecem isso e há uma ilustração de que alguma medida do espírito é trazida para o trabalho. Mas a cura espiritual ela mesma, uma cura espiritual completa, total, é isso. É o não reconhecimento da realidade daquela condição. É o estado de sua consciência, ou da minha, ou da consciência do curador, na qual Deus é tão real e o trabalho de Deus, e o mundo de Deus, e o universo de Deus, e o homem de Deus é tão real que é impossível acreditar que no mundo de Deus essas coisas
possam existir. E, não resistindo ao mal, o chamado mal é vencido. Se apenas nos recusarmos a aceitar a crença de que existe uma lei de Deus estabelecendo que deva existir pecado, doença, morte, falta ou limitação, se fizermos isso, todos nós seremos curadores maravilhosos. Todos alcançaremos um lugar em consciência aonde sabemos que, independentemente do que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos ou tocamos, é tudo água no deserto. Não é água de forma alguma. Se apenas puder ver que destruição não é parte do plano de Deus, que Deus nunca planejou a morte de um simples indivíduo. Nunca. Se Deus tivesse planejado a morte de um simples indivíduo, todo o ministério de Jesus Cristo seria um grande pecado. Porque ele nunca deixou de ressuscitar os mortos. Nunca aceitou morte, pecado ou doença na esfera de sua consciência. Nunca permitiu que houvesse qualquer possibilidade dessas coisas alcançarem a sua consciência. Tudo o que precisa fazer é estudar o Novo Testamento, estudar toda a vida do Mestre e ver se alguma vez ele declarou ou mostrou alguma evidência de que acreditava que alguém estava doente, porque merecia ou porque Deus estabeleceu que era tempo dela morrer ou que isso era natural. Por que então a mãe de Pedro foi ressuscitada dentre os mortos? A mãe de Pedro deveria ser uma senhora idosa. Mas não existe desculpa para a morte em qualquer idade. Existe uma transição. Falei sobre isso outra noite. Existe uma transição normal, uma transição natural do estado de lagarta para o estado de borboleta. E, sem sombra de dúvidas, esses são passos progressivos para nós. Todavia, não temos que ser expulsos de nossos corpos por doenças. Vamos sair por nossa própria vontade e no tempo que nós mesmos escolhemos, não dando a coisa alguma poder, jurisdição ou governo sobre nós. Agora, o ministério de cura bem-sucedido é baseado em Deus como realidade e a criação de Deus como realidade, quer esteja aparecendo como homem, o corpo ou o universo. É baseado também na compreensão da natureza irreal daquilo que está se apresentando a você como uma pessoa pecadora, uma doença ou maus hábitos. Quando você alcança um lugar de não resistência, na realização de que a lei de Deus é uma lei de vida eterna, eu sou vida eterna. Isso não prevê a morte, prevê? Isso também não prevê doenças. Por que deveria Jesus dizer, eu sou vida eterna, se doença e morte devessem surgir sempre em nossas vidas? Oh não, eu sou vida eterna significa que a lei de Deus é vida. Deus não tem prazer em sua morte. Se volte para Ele e viva.
O último inimigo que será vencido é a inimiga morte, a última inimiga. Inimiga de quem? Inimiga de Deus e inimiga do homem de Deus, do mundo de Deus. Essa é a última inimiga a ser vencida porque temos uma crença profunda ligada à mesma. Essa é a razão porque por tantos anos tuberculose e câncer têm causado tantos problemas no trabalho de cura. Porque estão ligadas a essas doenças como uma crença profunda na morte, né? Essas doenças estão ligadas a uma crença profunda na morte. Uma crença na morte está ligada a elas, mas essa crença não apresenta dificuldades para o indivíduo que, em lugar de pensar em uma cura física, olha para o reino de Deus e testemunha o próprio Cristo vivo com sua vida e a minha. E pode dizer: minha vida é eterna, imortal. Deus a mantém e sustém para sempre, por toda a eternidade. Então, eu estou contigo até o final do mundo. Agora, vamos compreender esses termos real e irreal. Vamos entender os termos ilusão, miragem, crença ou aparência. Em outras palavras, seja o que for que esteja testemunhando, vendo, ouvindo, saboreando, tocando ou cheirando, aprenda a ver isso como a água no deserto, como miragem, uma não realidade. E, imediatamente, poderá transformar doença em saúde. Mais tarde verá que mesmo quando olhamos para o lado belo desse mundo, um belo cenário, um belo pôr do sol, uma bela nuvem, verá que mesmo por trás deles existe uma realidade muito maior e muito mais elevada do que o próprio objeto. Porém, uma vez que vai além de simplesmente ver a forma externa, como a mesma aparece, você verá coisas ainda maiores quando olha para montanhas e vales, oceanos e estrelas, sóis e luas. Existe muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. Shakespeare diz. E a razão é que da mesma forma que existe mais para você do que os olhos podem ver, que existe mais para mim do que os olhos podem ver, quando olho para fora com meus olhos, vejo um corpo, não vejo você. Quando olho para dentro de seus olhos, através dos meus olhos, eu vejo você. Eu testemunho a sua própria alma. Eu o conheço como você é em Deus, como Deus o fez, a sua própria imagem e semelhança. É essa habilidade de discernir a realidade de seu ser que traz a cura, que o eleva em consciência. É como colocar as mãos nas costas de uma pessoa e cumprimentá-la. Ela imediatamente se sente melhor quando a cumprimentamos, a confortamos, colocando as mãos em seus ombros, em suas costas. É uma coisa muito boa ser cumprimentado e confortado. Uma coisa muito maior é olhar nos olhos de um indivíduo e testemunhar o Cristo de Deus. Assim, você o levanta
acima de sua humanidade. E agora, ele não age como um bom ser humano ou como um mau ser humano. Ele agora age como um anjo. É verdade. É verdade. Você pode praticar em restaurantes, em lojas, nas ruas. Até que um dia você diz: o que aconteceu com as pessoas? Não são mais pessoas impacientes ou pessoas incivilizadas. Não. Não são. Você vai descobrir que desapareceram do seu mundo. E somente por uma razão. Elas estão respondendo à sua visão do Cristo nelas. E tudo isso é o ministério da cura. Todos respondem à visão que o curador tem do Cristo neles. E assim se levantam e manifestam alguma medida daquilo que o curador está testemunhando. Agora, esse é o segredo. É simples dessa forma. E posso lhes dizer que se praticar o mesmo por uma semana ou duas, você pode se tornar um curador. Talvez leve mais tempo até que possa realizar um trabalho de cura assim mais profundo. Todavia, vai começar a curar rapidamente, muito rapidamente, à medida em que aprende a não olhar para a pessoa e sim através dela. Houve uma época, quando comecei a praticar a cura, quando achava muito difícil olhar para o paciente que vinha ao meu escritório e não ver a cena da doença. Então formei o hábito de olhar simplesmente para a sua orelha esquerda. Fixava meu olhar apenas na orelha e era assim que eu deixava de fora e ficava me concentrando apenas no lugar onde o Deus invisível se tornava visível como homem. Depois desenvolvi o hábito, se puder chamar assim, de dar uma rápida olhada para seus olhos. Não muito longa para que não notasse ou para não o deixar sem jeito. Mas dava uma olhada rápida, porque os olhos realmente e verdadeiramente podem mostrar a alma. A alma brilhando diretamente através dos olhos. Olhar para os olhos, olhar diretamente para a alma do indivíduo, para aquilo que chamamos eu, para aquilo que agora você identifica como eu, esse eu que pelo menos para a nossa visão brilha para fora, justamente para fora dos olhos. E quando você olha sem nenhum criticismo, sem nenhum julgamento, sem tentar entender se a pessoa é doente ou saudável, rico ou pobre, santo ou pecador, simplesmente olhando para a sua própria alma, para Deus como sendo o ser dessa pessoa, então você vai encontrar Deus nela. E na proporção em que o encontra, a pessoa encontrará sua saúde e também encontrará qualquer tipo de qualidade ou disposição que possivelmente estivesse lhe faltando. Testemunhe o Cristo em cada indivíduo. Olhe através do indivíduo e não para ele. Agora vamos tratar de um outro assunto, mas vamos primeiro meditar. Bem, gostaria de trazer a atenção de vocês
para a grande diferença entre o Ministério de Cura do Caminho Infinito e todos os outros sistemas de cura metafísica. Porque o Caminho Infinito realmente difere radicalmente de todos os outros sistemas de cura. Eu disse antes que nos primórdios da cura mental e metafísica foi feita a descoberta de que havia uma causa mental para as doenças físicas. Agora, naturalmente, as primeiras curas que ocorreram através da ciência cristã foram fundamentadas na premissa de que, para cada doença física, havia uma doença mental, uma causa mental. E no princípio, a senhora Eddy distribuiu uma lista das causas mentais para doenças físicas. Mais tarde, ela descobriu que, numa certa medida, isso era verdade naquele nível de consciência, mas não era verdade na realidade. Então, recolheu muitas dessas listas, porém, algumas ainda permaneceram nas mãos do público e a cura, através do novo pensamento, é baseada nessa premissa. A cura no novo pensamento é baseada na premissa de que a doença física é o resultado de uma causa mental. E, ao remover a causa mental, você consegue remover a doença física. Agora, o fato de que o movimento do novo pensamento como um todo diminuiu em 80% é um testemunho de que essa premissa não era correta. Entretanto, a medicina psicossomática é baseada nessas listas originais da senhora Eddy. Muitos dos doutores da medicina psicossomática não sabem disso, mas seus centros operacionais sabem de onde essas listas se originaram. As mesmas causas mentais para doenças físicas que existem na medicina psicossomática já existiam nos primórdios da ciência cristã e do novo pensamento. A medicina psicossomática não foi bem sucedida, não teve o sucesso que poderia ter. Em outras palavras, no plano físico e mental, existe razão para se aceitar uma causa mental para a doença física. Porém, se aceitar essa premissa, depois de encontrar a causa mental para a doença física, você precisa saber o que fazer com essa causa. E isso a medicina psicossomática não descobriu. Ela conhece a causa mental para muitas doenças físicas, mas ainda não sabe o que fazer sobre isso depois de haver descoberto. Sei disso porque tenho ensinado a muitos doutores que estão no campo da medicina psicossomática. Não houve sequer um ano no qual pelo menos 3 deles não tenham me procurado para receberem instruções sobre esse trabalho. Então, normalmente, sei sobre o que estou falando, pois conheço o trabalho que tem sido feito nessa área. Mesmo assumindo que em alguns casos existe uma causa mental para uma doença física, isso estaria certo apenas da mesma forma que poderia dizer que germes podem causar doenças
que existe tal coisa como infecção e contágio. Agora, naturalmente, você sabe tão bem quanto eu que no plano físico da vida existem essas coisas como infecção e contágio. Porém, novamente lhes digo que isso não é verdade para os metafísicos do mundo que têm experiência e que poderiam muito, mas muito rapidamente ultrapassar qualquer doença causada por infecção ou contágio quase tão imediatamente quanto o seu pedido de ajuda. Muito obrigada.